Existe um ponto na narrativa da criação que quase ninguém percebe, e justamente por isso, quase ninguém entende de fato o que aconteceu no Éden. Por gerações, repetimos que o homem foi amaldiçoado, mas essa frase nunca apareceu na Bíblia. Ela se tornou tradição, não revelação. E quando você finalmente olha para o texto com atenção, não com o que ouviu, não com o que sempre acreditou, mas com o que realmente está escrito, algo extraordinário acontece. A história da queda ganha um significado completamente diferente. Porque Deus não amaldiçoa o homem. Ele amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra por causa do homem. E essa diferença que parece pequena, na verdade é gigantesca. É a chave que destrava toda a teologia da queda, da redenção e até do juízo final. É a diferença entre destruição e propósito, entre condenação e misericórdia, entre o fim e a chance de começar de novo. A maldição não caiu sobre Adão. E isso não foi um detalhe acidental. Foi um ato de preservação divina. Porque se Deus tivesse amaldiçoado diretamente o homem, Adão teria sido destruído no mesmo momento. Não haveria humanidade. Não haveria história. Não haveria cruz. Não haveria redenção. A terra é quem absorve a maldição. O ambiente muda. O solo muda. A natureza muda. Mas o homem continua com propósito, com destino, com possibilidade. E quando você enxerga isso, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que a justiça de Deus não é apenas justa, ela é misericordiosa. Ela não destrói o inocente nem abandona o culpado. Ela cria caminho, cria história, cria redenção. Hoje, eu quero te mostrar essa verdade escondida dentro das páginas do Gênesis. Uma verdade que vai mudar completamente a forma como você vê a queda, o Éden e o propósito eterno da humanidade. Existe um ponto na narrativa da criação que quase ninguém percebe. Por gerações, repetimos que o homem foi amaldiçoado. E quando você finalmente olha para o texto com atenção, porque Deus não amaldiçoa o homem. A maldição não caiu sobre Adão. A terra é quem absorve a maldição. E quando você enxerga isso, algo poderoso acontece. Hoje eu quero te mostrar essa verdade escondida. Quando falamos sobre a queda, a maioria das pessoas repete automaticamente a mesma frase. O homem foi amaldiçoado no Éden. Mas isso não é o que o texto bíblico diz. E quando eu comecei a estudar isso profundamente, percebi algo que mudou completamente minha visão da história da humanidade. A Bíblia deixa isso explícito. O homem não foi amaldiçoado. A serpente foi amaldiçoada. E a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Gênesis 3,17 diz: Maldita é a terra por tua causa. Não diz, maldito és tu. E isso muda absolutamente tudo. O homem recebeu consequências sim. Trabalho árduo, suor, dores, conflitos, o retorno ao pó. Mas em nenhum momento Deus diz, maldito és tu, Adão, porque isso jamais poderia acontecer. Adão era parte do propósito da justiça divina, não um ser condenado por essência. E aqui está um dos pontos mais profundos da criação. A terra se torna o palco da maldição, para que o homem não fosse destruído imediatamente. A maldição cai sobre o ambiente, não sobre a essência humana. A terra passa a produzir espinhos, abrolhos, resistência, porque agora ela reflete a consequência do pecado do homem. Se o homem tivesse sido amaldiçoado por Deus, ele teria sido sentenciado imediatamente à destruição. A maldição direta sobre um ser moral criado por Deus é equivalente a juízo final. Mas isso não aconteceu, porque o plano nunca foi destruir o homem, mas redimi-lo. É muito importante diferenciar consequência de maldição. O homem sofreu consequências naturais e espirituais da queda. Mas a maldição, no sentido bíblico, é direcionada à terra e à serpente. Isso mostra que Deus age com justiça, mas também com misericórdia. E essa realidade aparece até no Novo Testamento. Romanos 8 diz que a terra geme, ela sofre, ela aguarda o dia em que será liberta. A terra foi corrompida, o homem foi ferido, mas não amaldiçoado. E eu quero te perguntar, você já tinha percebido que a maldição não foi sobre o homem?
Já tinha visto esse detalhe na narrativa bíblica? Me conta aqui nos comentários. Eu quero entender como esse tema faz sentido para você. E se você quiser se aprofundar ainda mais, tem uma playlist no canal chamada Criação Sem Heresias. Lá eu explico esse assunto em detalhes, e você vai entender ainda mais a profundidade dessa revelação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre algo absolutamente fundamental para entender toda a criação: o livre-arbítrio como base da justiça divina. Sem isso, nada faria sentido. Nem a queda, nem o Éden, nem a condenação de Lúcifer, nem a redenção. Que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo episódio.